Não é sempre que acontece, mas de vez em quando alguém lá de casa faz aniversário exatamente no segundo domingo do mês de maio. Aí coincide, em dado momento daquele ano, ser o Dia das Mães. A Esther teve esse privilégio, essa condição dada por Deus de chegar exatamente no domingo, segundo domingo de maio. Pela manhã foi desesperador, irmãos. Esposa no hospital, eu aguardando. Já nasceu? Não nasceu. Desisti, chegou o momento que eu desisti. Entreguei para o Senhor, falei, não vou mais ficar preocupado, toda hora ligando. Aí, meio-dia, 1h, 14 horas eu liguei, então já tinha finalmente a Esther nascido. Começou a preparação à meia-noite. Bastou chegar o primeiro dia da semana surgindo para que tudo se desencadeasse e aquilo que a dona Célia menos desejava realmente aconteceu. Mas já faz tanto tempo, né? Vai para 24 anos esse ano. O tempo passa muito rápido. Eu vou convidá-lo a abrir sua Bíblia no texto de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Nós adquirimos um livro com o pastor José Heraclides da Silva Vargas, e ele fala sobre oração neste livro, e ele menciona alguma coisa de Ana. Quando vi a menção dele, falei, já senti desafiado a pregar sobre Ana. Não estou usando nenhuma das anotações dele, depois você pode ver na página 109, mas é interessante também você pegar depois a meditação de algo que ele escreveu. Não vou usar, porque você tem o livro, está no livro, então você depois vai recorrer ao livro. Mas eu vou estar pregando uma mensagem intitulada A Expressão Terna do Coração de uma Mãe, que no caso nosso aqui vai ser a expressão terna do coração de Ana. 1 Samuel, eu vou começar a leitura exatamente onde nós lemos o trecho hoje à noite. É claro que para você vai ser uma repetição, mas para quem está na transmissão não. Então abra 1 Samuel capítulo 1, eu vou ler a partir do versículo 20. A partir do versículo 20 até o versículo 28. A princípio nós entendemos que Ana, biologicamente, nada a medicina poderia fazer para que ela pudesse então engravidar e gerar um filho. Ela tinha, o Senhor, diz a Bíblia, que a tinha tornado estéril. Ana, uma mulher estéril. Mas ela conversou com Deus, amém? Ela fez um pedido ao Senhor, e Deus, no momento de que ele intencionava responder-lhe o pedido, a Bíblia diz que ele lembrou-se dela, e Ana concebeu. Versículo 20, sucedeu que passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Todo ano Eucana fazia isso. Porém, Ana não subiu desta vez com ele, mas disse a seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Porque ela havia feito um voto que se Deus lhe desse um filho, um homem, ela o daria ao Senhor por todos os anos da sua vida.
E Eucana, seu marido, lhe disse: faz o que bem te parecer aos teus olhos, fica até que o desmames. Então, somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. E havendo desmamado, tomou o menino juntamente com 3 bezerros, um réfado de farinha e um odre de vinho, e levou à casa do Senhor em Siló, sendo o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Ela está falando perante Eli: por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Deus abençoe a porção da sua palavra lida aos nossos corações. Oremos nesse momento. Nos entregamos, Pai Celestial, a esse momento da preleção, do ensino, da pregação da palavra do Senhor, registrada neste livro do Senhor, a história dessa mulher Ana, que nós oramos para que venha sobre nós, de maneira muito precisa do Senhor, a compreensão que necessitamos deste tão importante trecho da Tua Palavra, o que lemos e o que ainda iremos ler, nos dê a capacidade vinda do Senhor para aprendermos, para entendermos, para ouvirmos a voz do Senhor. Fala conosco, Senhor, fala comigo, usa-me, ó Deus, capacita-me, clamamos, oramos, no nome de Jesus. Lembrando, Pai, os que pela transmissão estão nos acompanhando, e também o Antônio André Kovacevic Filho, o Jefferson Joel de Carvalho Júnior, também o Senhor Evandro, Deus, nomes que eu coloco nesse momento no altar do Senhor. Talvez a irmã Cláudia, não sei se está bem, mas clamamos ao Senhor por ela, em favor dela nesse momento, e oramos no nome de Jesus. Amém. Nós nos encontramos exatamente o nosso texto no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, porque é livro, e o livro de Samuel é um livro do agir do Deus Todo-Poderoso. Samuel é um livro incrível, que nos leva a observar a história, na primeira parte, a história de Samuel. Depois, a história que envolve o rei Saul. E por fim, a ascensão e reino de Davi, ou Davi como rei. Uma temática, para você ter uma ideia, que sobressai no livro de 1 Samuel, é a importância do coração. Quando Ana ora por um filho, e você volta comigo no capítulo 1, versículo 13, quando Ana ora por um filho, ela ora em seu 1 Samuel 1,13, e a Bíblia diz lá: porquanto Ana no seu coração falava, se moviam os seus lábios, porém não saía som algum da sua boca. Ana está orando no seu coração. Quando no capítulo 2, versículo 1, Ana canta uma canção de louvor perante o Deus Todo-Poderoso, ela começa dizendo: o meu coração
se exulta, se alegra no Senhor. Quando Deus, no capítulo 2, versículo 35, envia um profeta para julgar a casa de Eli, pelos pecados da casa de Eli, veja o que diz o texto da palavra de Deus: eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará de acordo com o que está no meu coração e em minha mente. Quando Saul se afasta do Senhor, Samuel diz: agora o seu reino não durará. O Senhor buscou um homem segundo o seu coração, e o designou líder do seu povo, porquanto Saul, você não obedeceu o mandato ou a ordem do Senhor. E talvez o versículo mais central no livro de 1 Samuel seja o momento quando Deus envia Samuel para ungir Davi como rei. Nós vamos chegar então no capítulo 16, versículo 7, quando o Senhor fala para Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, porque eu rejeitei. Está falando de um dos filhos de Jessé, que Samuel vê e pensa que ele tem o perfil para ser o rei de Israel. E Deus vai dizer para Samuel: o Senhor não olha para as coisas que o homem olha. O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. A temática que sobressai no livro de 1 Samuel é o coração. E o primeiro versículo sobre o coração é o de Ana, quando ela se coloca a orar, levando o seu pesar, a sua dor perante o Senhor, porque ela era estéril. E o grande desejo daquela mulher, tornar-se mãe. Deus olha para o nosso coração, Deus olha para o coração, ao que você vê de novo e de novo no livro de 1 Samuel. Queremos que Deus hoje à noite nos dê coração contrito, quebrantado, coração pronto para assimilar a palavra dele. O livro de Samuel começa num momento muito crítico de Israel, um período de desorganização e baixo estado moral. Até porque ele sucede o livro dos Juízes, e o livro dos Juízes termina com essa palavra profética, lá em Juízes capítulo 21, versículo 26. Naqueles dias Israel não tinha rei, cada um fazia o que bem entendesse ou o que bem parecia aos seus olhos. Mas Deus estava prestes a mudar isso, e ele ia usar Samuel para fazer essa mudança. Mas o livro de Samuel não começa com Samuel, começa com Ana, com uma mulher, com uma dor, uma mulher que estava sofrendo, mas uma mulher que apresenta a sua dor, o sofrimento dela. Ela trouxe a sua dor a Deus em oração. A resposta de Deus para a oração de Ana destaca ou destacou a expressão terna do seu coração. A expressão terna do coração de Ana, que é a expressão terna do coração de uma mãe, é esta, do versículo 27 do capítulo 1: por este menino orava eu. Essa é a expressão terna do coração da mãe Ana. Por este menino orava eu. E eu fico pensando em quantas e quantas mães diriam hoje: por este filho orava eu, por este menino orava eu. Como resultado daquilo que na intervenção e no agir de Deus vier a acontecer, numa resposta que trouxe grande alegria e desenvolveu ainda mais a ternura do coração dessa mãe. Em primeiro lugar, consideremos a motivação para a expressão terna do coração de Ana. Qual é a expressão terna do coração de Ana?
por este menino orava eu. Entendamos então a motivação da expressão terna do coração dessa mãe. Ana, no capítulo 1, vamos voltar lá, o texto diz de 1 a 3: houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana. É muito importante o texto descrever a linhagem de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufim, Efrateu. Eucana vivia na terra de Efraim. No livro de Crônicas nós lemos que a descendência de Eucana era a mesma descendência de Moisés e de todos quanto eram envolvidos com o serviço sacerdotal. Ele vinha da tribo de Levi. Ele morava em Ramá, 10 quilômetros ao norte da atual Jerusalém. E você percebe que de ano em ano ele estava envolvido com sacrifício. E Eucana, diz a Bíblia que ele tinha, no versículo 2, 2 mulheres. Havia um consentimento da lei, se a primeira fosse estéril, no código de Hammurabi, que depois veio para Israel, que o homem poderia ter uma segunda esposa. Ele vem da tribo de Levi, deveria provavelmente ser uma pessoa de uma linhagem abastada, porque ele tem condições para 2 esposas. A primeira você vai ver pelo texto que ela tinha filhos, e Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló, onde estavam os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Penina, a segunda esposa de Eucana, ela sabia a importância que tinha a primeira, mas ela deu filhos para Eucana, e ela era ambiciosa. O nome dela tem um significado muito bonito, irmãos, embora ela tenha degenerado com as suas atitudes, o seu nome: Pedra Preciosa. Um nome que a família não foi atribuindo à criança por acaso, um nome bem elaborado: Penina, Pedra Preciosa. Mas essa pedra preciosa acabou sendo uma pedra de tropeço, ou uma pedra no sapato de Ana, não é? Porque ela se tornou competidora com Ana. O texto diz: sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina sua mulher, a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor tivesse tornado estéril. Versículo 5. E a sua rival, versículo 6, competidora, excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor a tinha tornado estéril. E aí então, de ano em ano, quando subia para o sacrifício, lá estava a Penina, como rival, como competidora, irritando, provocando Ana. O texto diz que assim fazia ele, né, indo ao sacrifício, de ano em ano, quando subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Imagine para Ana a tristeza de ser uma esposa estéril e de repente ver o seu marido tomar uma segunda esposa. Já foi algo triste. Mais triste ainda essa segunda esposa tendo filhos. Mais triste ainda a atitude de Penina. Você já viu aquelas pessoas que têm
prazer, satisfação em debochar, escarnecer, ridicularizar a miséria alheia. Muito natural nos dias em que nós vivemos, não é? Debochando, escarnecendo do sofrimento do próximo, de alguém que está padecendo, sem ter nenhuma compaixão, sem nenhuma misericórdia. Penina tinha prazer nisso, irritar, provocar Ana. Era debochada nesse sentido, a ambiciosa Penina. E Eucana, então, tentando ser bondoso com a sua mulher, dava uma porção maior para ela. E quando ele a viu chorando e não comendo, ele então no versículo 10, ele faz uma pergunta, aliás, no versículo 8: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Não era. Não era. Por mais que ele tentasse contornar a situação, o contexto, o cenário era algo triste. Ele pouco pôde ajudar Ana. E cada ano na festa anual, as coisas se repetiam. Alguém contou os anos. Alguém calcula que provavelmente tenha passado essa situação de ano em ano em ano, alguns anos. Eu não ousaria dizer 19 anos, mas alguém disse que talvez tenha chegado a 19 anos. Imagina um sofrimento de alguns anos. Mas a Bíblia deixa claro que Deus é quem estava trabalhando na vida de Ana. A esterilidade de Ana era algo de Deus. Era algo de Deus. Por 2 vezes a Bíblia menciona isso no versículo 5 e no versículo 6 do capítulo 1. Porque o Senhor a tinha tornado estéril. Deus tinha cerrado, fechado a madre, como costumo dizer, de Ana. Mas mesmo em situações difíceis, desesperadoras, dolorosas, é importante confiar em Deus e confiar que Deus está no controle. E devemos aprender a encontrar conforto na oração. Por este menino orava eu. Da motivação, da expressão do coração, da expressão terna do coração de uma mãe, falemos da devoção, da expressão terna do coração de uma mãe. Aí nós vamos para os versículos de 9 a 18, onde nós encontramos a devoção da expressão terna do coração dessa mãe Ana. Assim como Ana, nós devemos encontrar conforto na oração. Ana modela para nós, é um exemplo para nós de oração. Ela modela a oração. Em primeiro lugar, a oração de Ana, ela tem alguns significados profundos. Em primeiro lugar, o primeiro modelo de oração que aprendemos com Ana está nos versículos 9 e 10. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. Eles comeram e beberam. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Eles chamam esse local de reunião em Siló de templo, mas o templo mesmo só seria construído anos mais tarde, com Salomão. Mas templo por causa da arca estar ali, habitando ali. Versículo 10: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Primeiro modelo, primeiro princípio da devoção dessa mãe é da oração honesta. Você viu que o versículo 10 fala? Deus está dizendo que da amargura do coração dela. O versículo 10 diz: com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Se apresente a Deus,
fale com ele, Deus. E Ana falou: o meu coração está amargurado. Havia amargura de alma, algo muito ruim para Ana, mas ela leva em honestidade, em oração perante o Senhor. Um outro princípio que Ana modela para nós a sua oração está no versículo 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Em segundo lugar, a oração de Ana é uma oração sincera. Ao orar por um filho, Ana fez um voto solene diante de Deus. O livro de Números na Bíblia descreve o voto de Nazireu, o nazireado, onde um homem ou uma mulher, por um determinado período de tempo, se separava para o Senhor. Navalha não passava sobre a sua cabeça. Mas Ana mostra aqui a seriedade da sua oração. Ela está oferecendo-se para dedicar o seu filho ao Senhor, não por um período de tempo, não é algo temporário, mas por todos os dias do seu viver, por todos os dias da sua vida. Essa é a oração sincera dela, oração honesta e segundo, sincera. Terceiro, versículo 12 até o versículo 16. Sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando serás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. O que é filha de Belial? Pessoas cruéis e maliciosas, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Em terceiro lugar, Ana modela para nós uma oração fervorosa. Ela estava tão fervorosa em seu coração que apenas os seus lábios se moviam, mas não saía som algum da sua boca. Ela fervorosa, oração fervorosa, com fervor, se derramando diante do Senhor, abrindo a sua alma com todo o fervor. A Bíblia diz: sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Havia fervor, além de ser uma oração honesta, uma oração sincera, era uma oração fervorosa. Quarta e última consideração da devoção, que demonstra a expressão terna do coração dessa mãe. Em quarto lugar, quarta e última consideração da oração de Ana, foi uma oração humilde. Veja os versos 17 e 18. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher seguiu o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Quarto modelo da oração que Ana traz para nós: oração humilde. Eli reconhece que Ana está dizendo a verdade e pronuncia uma bênção sobre ela de acordo com o seu ofício sacerdotal. Ele não sabe o que ela está pedindo, ele não sabe, ela não falou para ele. Em momento algum Ana falou para ele. Faz-me lembrar de uma família aqui em Barretos, que na maior discrição possível, sabe, de ser discreto, quando nós demos por conta, onde está a família do Rodrigo, já postando fotos nos Estados Unidos, mudaram para lá, e só quando estavam instalados lá,
é que mandaram a informação para os seus colegas aqui, conhecidos, e hoje a gente tem vários stories da família, nos lugares que eles vão, enfim. Mas ela não contou para ele não sabe qual é o pedido dela. E ele então profere uma bênção de paz, e mais, e ora para que Deus lhe conceda o pedido dela. Ele não sabe qual é o pedido dessa mulher, mas ele ora para que Deus atenda o pedido dela. E Ana, humildemente, ela se apresenta, se identifica como serva, ela se coloca como serva de Eli, e pede para encontrar favor nos seus olhos. Você sabe qual é o significado do nome de Ana? Favor, graça de Deus. E ela então está pedindo a graça de Deus, e Ana está submetendo-se a Deus e a sua vontade, e ela humildemente está buscando o favor e a graça de Deus. E foi então uma oração de uma atitude humilde. Mas tem um detalhe: Ana é transformada pela oração. Não apenas foi uma oração honesta, uma oração sincera, uma oração fervorosa, uma oração humilde, mas uma oração em que vemos que Ana é transformada. Veja lá o final do versículo 18. Assim a mulher seguiu o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Entenda, ela ainda não sabia se Deus iria ou não responder a oração dela, mas já mudou o semblante dela. Já houve uma transformação em Ana, saindo do momento de oração. Seu rosto não está mais abatido. Antes que a oração mude qualquer coisa, ela vai mudar. Parte do propósito de Deus é que a oração nos mude. Amém? A oração nos mude. Ela orou por algo específico, mas já está experimentando uma transformação perante Deus, no caráter, na pessoa dela, e Deus registrou na palavra dele, e o seu semblante já não era triste. Com isso nós entendemos, amados, devemos encontrar conforto na oração. Isso faz parte do propósito de Deus na oração. Por isso que todo sábado eu quero estar aqui na reunião de oração, porque eu sei que é nesse momento que eu vou encontrar conforto, e nós sempre encontramos conforto do Senhor. Na oração congregacional, no caso de Ana, ela orou no templo, naquele lugar que de ano em ano ela ia, e ali ela teve a oportunidade de orar, da motivação, da devoção que denota a expressão terna do coração dessa mãe. Em último lugar, consideremos a manifestação divina de Deus, a resposta de Deus que estabelece a expressão terna do coração desta mãe, que é: por este menino orava eu. Deus respondeu à oração de Ana. Versículo 19 e 20 diz que, passado algum tempo, ela concebeu, deu à luz um filho. O versículo 19 vai dizer que levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, voltaram e chegaram à sua casa em Ramá, e Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Esse conheceu aqui, você entende biblicamente o que se refere. Já há muito tempo eles estavam casados, e agora chega um momento de relacionamento que sempre tiveram, mas agora vão ter, e Deus lembrou-se dela. É o mesmo conheceu para Caim quando vai para tal lugar, e muitos pensam que lá ele conheceu a esposa dele. Não, já foi casado para lá. Ele apenas teve um relacionamento íntimo com a sua esposa quando chegou àquele lugar. E Ana concebeu, deu à luz um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia a ela: eu tenho pedido do Senhor.
o nome Samuel, pedido, solicitado por Deus. O Senhor lembrou-se de Ana, não lembrou? Deu um filho, deu. E Ana lembrou-se do Senhor e deu o nome do seu filho, pedido ao Senhor. Mas Deus não apenas respondeu à oração de Ana por um filho, Deus também cumpriu o seu propósito maior. Deus tinha um propósito maior para Samuel do que apenas ser dado como filho de Ana. Samuel foi a resposta à oração de Ana por um filho, mas também foi a resposta de Deus para Israel. O plano de Deus era levantar Samuel como profeta e levar Samuel a ungir Saul e depois Davi como rei. E você lê isso no primeiro livro de Samuel. Foi Samuel que ungiu Saul e depois ungiu Davi como rei. Imagine, amados, Samuel ungindo Davi como rei, porque da descendência de Davi, Deus levantaria o Messias, o Salvador, o Senhor Jesus. E quem é que foi que ungiu Davi como rei? Samuel. E Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. E através de Davi, da sua linhagem, da sua descendência, Deus levantou o Salvador, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Senhor Jesus. Ele é o seu Salvador, Ele é o seu Senhor. Você tem colocado a sua vida diante dEle e você está seguindo-o. Vinde a mim. É para vir a Jesus. Eu tenho um colega que ele está desligando de rede social, Facebook, isso, aquilo outro, de futebol, de mais não sei o que. Ele falou, eu quero ficar só com Deus. Eu falei, legal, Deus, mas para isso, através de Jesus. E Jesus tem corpo. Jesus tem corpo. Como chama o corpo de Cristo? Igreja. Então não dá para você desligar-se, separar-se da igreja. A igreja é corpo de Cristo. Cristo é cabeça. E eu e você somos individualmente o que no corpo de Cristo? Membros. Membros. Um membro não é um corpo, mas vários membros formam um corpo. Quando Samuel nasceu, ele se juntou a lista longa, uma longa linhagem de líderes importantes em Israel que nasceram milagrosamente de mães estéreis. Quer ver só? A esposa de Abraão, Sara, era estéril antes de dar à luz a Isaac. A esposa de Isaac, Rebeca, era estéril antes de dar à luz a Jacó. A esposa de Jacó, Raquel, antes de dar à luz a José, era estéril. E agora a esposa de Eucana, Ana, era estéril antes de dar à luz a Samuel. Samuel é ou não é o livro do agir do Deus Todo-Poderoso? Ressalta, destaca a soberania de Deus. Deus é soberano, está no controle. O homem às vezes pensa que ele está no controle do carro, não é assim? Ah, eu tenho a direção na mão, meu pé está no acelerador, tem a embreagem no carro, dos carros que não são automáticos, tem o freio. Já estou concluindo a minha mensagem. Depois de 30 anos,
o jornalista Roberto Cabrini voltou no cenário da Itália, Imola, o hospital lá, para reviver o acontecimento de 1º de maio de 94. Imagine para você, para um piloto, quando tem o seu volante solto na mão. Você não tem controle de absolutamente nada. O volante do Senna ficou na mão dele. A barra da direção rompeu. De 310 ele chega a 216 na velocidade, e nessa velocidade ele bate. Que cena! Você não tem controle. Eu descobri que assim que eu vou envelhecendo, vai acontecendo algumas coisas inéditas comigo, e acontece também com você. Essa semana aconteceu algo que eu falei, puxa vida, eu nunca senti assim. Um transtorno de pressão arterial, uma dor horrível no fundo dos olhos, acometido por uma extrema fraqueza. Sabe aquela quando você está com febre, que você fica fraquinho? Eu não estava com febre, mas algo não estava bem no meu corpo. A impressão que a gente tem é que a qualquer momento bate uma morte súbita, e lá se foi. Temos controle, mas Deus, o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos, Ele está no controle. Ele tem o controle. Ele conduz o barco. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, porque Ele tem o controle. A oração dessa mulher, Ana, estéril, impotente, trouxe ao mundo um profeta poderoso, no momento certo. Eu digo momento certo porque ela sofreu por vários anos, mas chegou o momento que Deus entrou em cena, e Ele é o Deus do impossível, só faz o impossível, e a obra dele foi feita. Por este menino orava eu. E o Senhor concedeu a minha petição que Ele tinha feito. Diz que a mãe carrega o filho no ventre por 9 meses, até 3 anos carrega no colo, e no coração carrega para o resto da vida. Você tem orado? Você tem falado com Deus? O pior momento da minha vida é aquele que eu estou perdendo a vontade de orar. É triste. Aí eu começo dizendo, Deus, estou sofrendo de enfraquecimento da vontade de falar com o Senhor. Por favor, intervenha. Eu preciso falar com o Senhor. Eu preciso conversar com o Senhor. Às vezes na madrugada, você do nada acorda. É Deus querendo ter um tempo com você. É Deus querendo falar com você. Dê um tempo para Deus, do tempo que Ele tem te dado. Ouça a voz dEle. Eu sempre que eu vou pregar, eu começo orando, Deus, temos uma mensagem, estamos segunda, terça, vai passando, quarta, quinta, estou trabalhando, fui dormir na quarta, trabalhando na mensagem, exausto, apaguei, dormi, 3 da manhã eu acordei. Deus queria falar comigo, Deus queria me entregar a outra parte da mensagem, e foi entregando, até hoje de manhã estava entregando. Eu comecei a escrever, tinha colocado uma publicação que eu comecei a consertar dados. Eu tinha um texto de mensagem para 2 horas. Falei, Senhor, é muito tempo, o povo não aguenta, não tem esse tempo, eu não tenho 2 horas, Senhor. Intervenha. A gente começa a simplificar e resumir.
dirige, tá o controle, ele tem um controle. Ele tem um controle. Ele tem um controle. Seja você uma Ana do presente tempo. Seja você uma Ana. Exercite o maior recurso que você tem, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, por todo o tempo. Ainda que você não tenha forças para falar, mas no seu coração é o importante. Deus está vendo o seu coração. Ore pelo seu filho, se é o caso. Eu tenho conhecidas e conhecidos, tenho conhecida que eu sempre penso que ela tem um filho que em dado momento Deus vai entrar em cena e aquele rapaz vai ser transformado. Deus vai mexer na vida dele. Por este menino orava eu, e o Senhor ouviu a petição que ele tinha feito. Coloquemos-nos em pé nesse momento, vamos orar. Estou salvando 10 minutos ali, preciso fechar para garantir o meu crédito, não é? Pastor, acabou 10 minutos mais cedo. Sempre eu faço isso quando tem C, mas tem apresentação para ser feita, então vamos usar de maneira bastante precisa, remindo na verdade o nosso tempo. Vamos orar nesse momento. Obrigado, Senhor Deus, pela palavra que o Senhor tem nos dado. Sou apenas instrumento. O Senhor tem um propósito nessa reunião hoje à noite, com cada um que está aqui, e mesmo aqueles que não estão, ó Deus, e pela transmissão, também podem receber a comunicação da palavra do Senhor. Ó Deus, eu creio no poder do Senhor, eu creio na importância da oração, eu creio no conforto que a oração traz. Abençoa, Deus, e nos dê um povo sedento para estar na presença do Senhor. Nos dê a convicção, ó Deus, de que precisamos intervir na nossa vida. Manifesta o teu socorro, o teu auxílio, a tua ajuda. Oramos pela igreja, oramos por cada um aqui. Ó Deus, abençoe as mães, Deus, mulheres que o Senhor tem dado a condição de gerarem filhos, e algumas já têm filhos já jovens, outros velhos. Abençoa, Deus, essas mães. Sejam mulheres debaixo da convicção de que estão diante do Deus do impossível, que vai intervir, que vai agir na vida, operando milagres, maravilhas, feitos maravilhosos que vêm do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode sentar. Por gentileza, Felipe, fecha a transmissão para nós. Amém.